De volta à cultura local, vamos continuar conversando com a Dorinha e com a Elita e um pouco sobre literatura, romance, poesia, enfim, ficção, o que se tem de verdade e o que se tem de invenção, de inspiração. Então, Elita, nós, como tu és formada, graduada em letras, né? Sim. A Dorinha não tem uma graduação ainda. Então, para ti funciona mesmo como autodidata. Isso. Nunca estudaste literatura? Não. Só no ensino fundamental? Isso, tem o 2º grau completo só. E no ensino básico, então? Isso. Mas me parece uma liçãozinha, tem lá o ABC da literatura do Ezra Pound, é isso? Que ele diz o quê? Que para escrever eu tenho que ler. E nós também temos até um seminário, quem não lê não escreve. Quem não lê não escreve, não é verdade. assim? Então nós temos, tu além, claro, tu já falaste que isso é um trabalho monográfico, né? Pesquisa para um trabalho monográfico. Mas dos autores brasileiros que têm essa, não essa vertente, né, da cultura popular, mas quem tu costumas ler catarinense também, quais assim, os teus prediletos? Olha, eu sou suspeita de falar porque eu gosto muito de ler, muito mesmo. E eu não gostaria de citar um local para ser injusta com os outros. Nós temos produções muito boas aqui na região. Eu posso citar um que eu cresci lendo, que foi o professor Pedro Correia, que eu tive o prazer de tê-lo como professor de latim na graduação de letras. O que eu posso falar desses que realmente me inspiraram, já que foi mencionada a inspiração mais cedo, é que o Franklin Cascais fez um trabalho semelhante na ilha de Santa Catarina, mas não atingiu a nossa região. E, nacionalmente, o Câmara Cascudo, né? Aquele senhor que aparecia na nota de 50 mil cruzeiros, ele fez um trabalho de resgate cultural mesmo, na tentativa de preservar a nossa cultura, preservar as raízes brasileiras. O Franklin Cascais tem uma vinculação muito estreita com a ilha, né? Sim. Mas que aqui, bom, se bem que Tubarão, dizem que antes dos anos 60 tinha muita influência açoriana. Depois passou a ser uma cidade com uma presença muito forte da cultura italiana. E no caso da Dorinha, ela é do Rio Grande do Norte. Isso. É isso? Então, tu tens algum autor catarinense ou mesmo brasileiro, poeta principalmente, que tu gostas de ler? Na verdade, eu nasci no Rio Grande do Norte, mas eu vim para cá em 75, né, após a enchente. Olha, parece que tu nasceste depois disso, né? E para mim, eu me considero uma tubaronense, né? Eu fui com 19 anos para lá, morei 3 anos, mas não me adaptei, voltei novamente, consegui resgatar o meu sonho, né? E eu sempre gostei de ler o livro da Cecília Meirelles. Ah, sim. Cecília Meirelles, foi ela. Que ela escreve, Isso. ela é lida por criança, aliás, ela tem intencionalmente, né? Embora quando se fala essa literatura é infantil, infanto-juvenil ou para adultos, eu acho que a literatura, dependendo, ela pode ser lida, vai depender da maturidade intelectual de qualquer um. Eu acho que o adulto pode ler tudo, a criança precisa queimar etapas, passar, mas eu concordo contigo, a Cecília Meirelles está entre é uma grande poetisa. O trabalho dela, não só o Isto ou Aquilo, né? O meu preferido dela é o Isto ou Aquilo, mas também outros textos poéticos, assim, que não são intencionalmente para criança. Ela é uma grande escritora. E tu, Elita, Santa Catarina, nós temos o Franklin Cascais, temos, que tu já falaste, Câmara Cascudo, que é mais pesquisa mesmo dos causos, do folclore. Mas outros autores assim que tenham... O que se lê muito no curso de letras, por exemplo, numa graduação, em termos de literatura de ficção? O curso de letras, a minha graduação foi português e inglês, então não foi só a literatura brasileira. E voltando um pouco mais para o meu tema, o que ocorre é que nós recebemos muita cultura enlatada, que eu costumo chamar, né? Nós apreciamos aquilo que é de fora, que nos vem já pronto e não... Como Halloween. Isso. Não valorizamos o que é nosso. E como é que tu faz uma narrativa? Quais são os personagens? Lobisomem? Aqui a narrativa, ela começa com 3 crianças, 3 irmãos que vão para a casa da avó e ouvem uma história sobre a maldição do lobisomem.
Só que essas pessoas, as pessoas envolvidas nessa história, descendentes deles, ainda moram nesse bairro. É um bairro que todos aqui da região devem conhecer. Eu ambientei em Congonhas, porque lá existia essa cultura do mito do lobisomem, essas lendas. E eles começam a questionar a narrativa da avó, dizer que a história não tem pé e nem cabeça. E eles é que vão pesquisar o mito da maldição do lobisomem. E para descobrir o final tem que ler o livro. Então eles questionam a oralidade. Eles questionam, na verdade, a estrutura da história, né? Um lobisomem, mas de onde ele veio? Por que ele é lobisomem? Ele morreu? Ele teve filhos? Isso. Aquela curiosidade infantil que E eles temos. não dizem, tu fizeste uma pesquisa de campo, Sim. em loco. Por exemplo, o meu pai, ele falava, ele citava algumas pessoas, então tinha um senhor solitário que morava, um ermitão. Sim. Ele não era um lobisomem, ele era um ermitão. Então, ele dizia que aquela pessoa era um lobisomem. Olha, ele costuma sair às sextas-feiras, é muito estranho, anda só com aquele guarda-chuva. Então, na cabeça, no imaginário popular, ele, pessoa que não tinha nada a ver com isso, e era muito, o lobisomem era muito, assim, ele simplesmente só se transformava no lobo, não tinha mais nada que isso. Não sei se era para a gente ter mais cautela em falar com estranhos, até uma maneira intimidativa, né? Vamos sair então do lobisomem para a poesia. Tu gostas de ler poesia, Dorinha? E quem pode ler tua poesia? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode ler minha poesia. O teu livro está à venda onde? Meu livro está à venda na Livraria Nobel, na Santa Fé, dentro do hospital, Ponto Máximo, e na Curia Diocesana. E o teu, Elita? O meu, até esse presente momento, ele pode ser encontrado nas livrarias da Unisul, na Livraria Catarinense aqui em Tubarão, mas pode ser adquirido pela internet também, na na Livraria Saraiva, da eletrônica, e na Livraria da Unisul, que também faz vendas eletrônicas. Eu esqueci de falar, na Livraria Tubaronense também está. Meu livro também está lá. Tá, então, no momento, porque escritor já tive essa experiência, não ganha dinheiro. Não. Então, quem pensa... Eu acho que é o tipo de coisa que no Brasil ainda, salvo as exceções, os grandes nomes, vivem de literatura pouquíssimos escritores, autores bons, independente. Para a grande maioria é status cultural e é mais para nome e também realização pessoal, né? As duas coisas, porque não é tão simples como disseste. Se é difícil conseguir um patrocínio e chegar a publicar, também não é fácil a tarefa de escrever, né? Escrever é um exercício que não pode ser apenas intuitivo, instintivo, porque o poeta, o romancista, ele se realiza no outro. Se tu não tiveres leitores, se eu não tiver leitor, se tu não tiver, a tua obra não existe. E daí a nossa responsabilidade, né? O compromisso e a imensa exposição do autor. Mas eu fico feliz que vocês tenham, no teu caso, Dorinha, tenhas realizado um sonho, que é ter o livro, tua obra publicada. Espero que tenhas bastante sucesso. Obrigada. E quem sabe consigas viver de literatura. A Elita também, que a gente trabalha, eu acho que essa cumplicidade não é só profissional, mas nessas coisas à parte que a gente faz, além desse trabalho diário, é muito legal saber que tu conseguiste dar forma àquela coisa que parece sisuda, que é a pesquisa científica, né? Então, eu tentei dar uma forma que fosse convidativa aos leitores. Ele aparentemente é um livro infantil, mas ele se destina a todos aqueles que ainda acreditam que existe a magia. Então, e é bom acreditar um pouco nessa magia, e poesia é uma coisa... A poesia também, o poeta, ele está muito escondido, né? Eu acho que está faltando poetas. Muito. Muito. Está faltando jogar poesia, Isso. literatura dentro das escolas, dentro do nosso ambiente familiar. Nós nos alfabetizávamos, isso é a tradição lá dos gregos, né? Os textos mesmo os narrativos eram inversos. Então, nós nos alfabetizávamos, não vou dizer quando, né? Lendo e recitando poesias. Então, eu sei poesias que eu recitava aos 7, 8, 9, 10 anos. Hoje eu não vejo ninguém recitar poesia em sala de aula. Eu participei de muitos concursos. Como se recitava tabuada também. Eu participei de muitos dois concursos em Orleans com o professor Jaime Paladini. Ele admira demais as minhas poesias. Ele foi um anjo na minha vida, né? Ele nunca desistiu de mim.
E Orleans é muito legal nessa parte Isso. cultural. Mas agradeço a vocês, tá Obrigada. bom? Venham mais vezes. Então, nós estamos já indicando, se vocês quiserem deixar depois para editar, contatos, fiquem à vontade. Tá ok? Obrigada. Então, obrigada mais uma vez. Cultura Local de hoje fica por aqui. Boa noite e até quinta-feira.